Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Bom, então, hoje, quarta-feira, já vou mandar um beijo pra Gabi, que me pediu um beijo pra você, que é seu aniversário, porque hoje a gente vai começar o programa e não vamos parar. Hoje o programa vai falar de um assunto que está realmente dando muito o que falar. É um caso que está todo mundo comentando, da Pituchita. Por quê? Ela começou assim, ela acusou o ex-marido de agressão, que é uma coisa séria, né? Agressão contra a mulher. Mas nessa semana, um vídeo causou uma reviravolta absurda. Eu acho que vocês todos acompanharam, é a história que está rolando aí no momento. E no vídeo ela estaria se automutilando. Não sei se é verdade, a gente vai entender por quê. Que ela vai estar aqui hoje. Coloca aí. No mês de abril, mais uma manchete de agressão contra a mulher teve grande repercussão. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Desta vez aconteceu com a ex-paquita Ana Paula Almeida, a Pituchita. Eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas como pareceu. Ela teria sido agredida pelo marido, o empresário José Roberto Barbosa, na casa em que moram na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu só quis tornar isso público, porque eu preciso que vocês parem de se acuar. Tudo começou depois de uma discussão. O motivo? Traição. Segundo a atriz, esse não foi o primeiro episódio. Eu vou chamar a polícia, José Roberto. Chama a polícia, chama a polícia. Mas só desta vez ela teve coragem de expor o caso. Ana Paula registrou o boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito. Todo momento eu acho que ele vai entrar e fazer alguma coisa comigo. Em diversas entrevistas, o ex-marido desmentiu as acusações. Vou relatar tudo na delegacia. Na 42ª DP. Não aconteceu nada e tenho provas contra isso. Vou entrar com um processo por calúnia e difamação contra ela. Na hora eu gritei. Ele estava me segurando assim e eu falei, gente, isso é feminicídio, me ajuda, por favor. Só segura ele para eu sair. 13 de maio. O caso Pituchita tem uma reviravolta. E todos os detalhes você vai saber com exclusividade aqui no Super Pop. Então, é um caso bastante sério. Quando a gente fala de agressão, sempre a gente se sente um pouco assim, tendenciosa para um lado. Eu vou tentar me manter o mais imparcial nesse programa, até porque ela está me dando a chance, é uma exclusiva, ela não foi a lugar nenhum ainda. E a gente vai tentar entender exatamente o que aconteceu. Eu vou falar com a Ana Paula Pituchita. Tudo bem, querida? Oi, Lu. Boa Muito noite. obrigada pela presença e Eu pela fiz confiança. eu fiz questão de vir aqui por tudo que você já fez ao longo da minha história, da minha carreira, o carinho que você sempre teve comigo, em todas as fases da minha vida. Fases boas. Maravilhosas, E né? fico muito honrada pela confiança, porque eu sei que você não foi a lugar nenhum, estava todo mundo querendo. Muito obrigada. A gente vai tratar o assunto com delicadeza. Vou falar boa noite para o doutor Márcio Alexandre, que é seu advogado. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. A doutora Eliana Passarelli. Tudo bem, Eliana? Tudo bem. Você sempre do meu lado, né, Escorpiana? Com certeza. E falar boa noite também para a doutora Suzy Camacho, que é psicóloga, para falar de como a mulher se sente, quais são realmente essas vertentes, porque a pessoa, quando sofre agressão, e não é só agressão física, né? Tem a agressão verbal, o local, as pessoas realmente às vezes saem um pouco do normal, assim, do equilíbrio. Sem dúvida, e também com relação aos filhos, como nós podemos poupá-los dessas situações difíceis quando o casal entra em conflito. Bom, então, para a gente começar, eu vou falar uma coisa muito assim, óbvia. Vamos começar pelo começo. Ana Paula, você ficou casada há quanto tempo? Ao longo são 14 anos, mas a gente ficou 8, tivemos 5 anos de separação e voltamos há 1 ano atrás. Ok. E você, como é que você conheceu o seu marido? O ex-marido? É ex-marido ou é marido ainda? Ex-marido. Ex-marido, o José. É através de um médico que eu conheci, já era amigo da família. E eu nunca tinha, assim, namorado. Ele falava, vou casar você, brincando comigo. E um dia ele apresentou na praia a gente. E ele falou, ele é da mesma religião que você, acho que vocês vão se dar bem. Ele estava 5 anos divorciado. E em 1 mês ele me pediu em casamento, em 8 a gente estava casado e logo depois veio o Davi. Muito cedo.
Muito cedo. Que eu digo sim. assim, muito rápido. Conheceu em um mês. Pediu já em casamento Já e a gente ficou no... Foi amor à primeira vista? Eu acho que foi afinidades de muitas coisas à primeira vista, Vocês tinham né? muitas coisas em comum. É. Tipo? A maturidade dele, por já ter sido mais velho que eu, 11 anos, o fato da religião, o fato Qual a dele... religião? A gente é evangélico, né? O fato dele falar para mim o tempo inteiro que ele já tinha feito de tudo na vida, que ele queria encontrar uma mulher que nem eu e que queria criar uma família e o meu sonho era ter um filho. E eu falei, mas você já tem 2, você quer? Não, eu quero com você criar uma família. Então aquilo tudo para mim veio muito a calhar de que eu estava já com 20, eu estava com 27, 28 anos, eu estava afim mesmo de casar. Ele Então, não ficou com medo? Porque você é muito conhecida, tem esse lado também que às vezes os homens se assustam um pouco. ele dizia tem que não ciúmes. sabia. Ele falou assim, eu não vejo muito televisão. Ele dizia que não lembrava de repente também muito, não- não tinha... o ramo dele era diferente, então ele não tinha o hábito de ficar vendo. Então, para ele, isso não mexia tanto, né? Ele era ciumento? Não, ele nunca Uma foi coisa normal, ciumento. isso nunca não, foi um normal. problema. Porque os homens Ele era se difícil assustam com a minha um pouco, carreira, né, é. Suzy, com a fama da mulher. Sim, ainda mais uma mulher bonita, uma mulher atraente, não é? Que tem todo o seu espaço. Sem dúvida nenhuma, isso pode deixar a pessoa mais enciumada, com maior dificuldade de confiança. Difícil. E não É, foi o caso, né? Não, depois eu vi que os ciúmes dele era mais para tipo manipulação. Ele queria que eu trabalhasse com ele, tinha ciúmes da minha carreira, mas nunca foi assim, não quero que você faça. Ah, mas você já não acha, já deu tempo, você já passou, já foi lá atrás. Que eu estava fazendo até direito na época, ele falou, não, troca para arte cênica, vem trabalhar comigo. E aí eu parei justamente porque eu falei... Quando você o conheceu, você estava fazendo o quê de trabalho? Eu trabalhava ainda com televisão Ok. e fazia teatro, fazia outras coisas como atriz, né? Uhum. E aí eu resolvi fazer direito, que era um sonho meu antes de trabalhar com televisão. Falei, vou parar, vou sair mesmo, já casei, estava grávida. Eu falei, vou tocar para outro ramo. E aí eu fui trabalhar com ele, ficamos 8 anos trabalhando juntos. Ele faz o quê? Ele é comerciante da área de decoração, Entendi. de iluminação Então, e então tudo. você deixou você acabou indo trabalhar com o seu ex-marido. Sim. Ok. E a gravidez foi normal, tudo certo? Foi presente, né? Porque o Davi eu não podia, eu tinha cistos e tinha tireoide, e foi um milagre. E eu falo que Papai do Céu me deu o melhor presente do mundo, porque meu filho é um presente. Ele é muito especial. E vocês tinham um lar, enquanto você estava grávida, era tipo comum, normal, sem violência? Porque violência não é... A gente não estava falando de violência física. Violência é aquela coisa de xingar, às vezes gritar, intimidar, ameaçar. Isso tudo é violência. Hoje a gente sabe que isso é violência, né? Antigamente a gente achava que era tudo Normal. uma briga normal. Era Hoje a tudo gente normal. entende que não é. Não é. Os Não. sinais estão aí, né? No meu caso, eu percebi, Lu, no segundo mês de casada. Quanto tempo? Segundo mês de casamento. Logo No começo. na Eu lua não de sabia mel. que eu estava grávida. Eu fui morar com ele. E eu, por trabalhar muito, eu nunca tive hábito de ser do lar, de fazer coisas domésticas. Ok. Porque minha mãe falava, filha, você trabalha, você pode se dar o direito de estar cansada. Mamãe faz, ou tem alguém para fazer. E no futuro você... E aí, isso para ele chocava muito, porque ele queria eu muito ali no lar. Ele tem esse lado dele muito de toque, de limpeza, de organização. E eu não era, eu era bagunceira, eu era... E hoje eu até sou por função dessa... mais tarde, mais madura. mas nesse segundo mês, ele deu um show. Você estava grávida? Não, eu não sabia até Tá, então. tudo bem. E ele deu um show e gritou. E eu não tinha isso em casa com meu pai, sabe? E eu comecei a ver e liguei chorando, porque tudo eu choro, né? Eu chorava. Mãe, ele fez isso, mãe. Já tá começando agora, o nosso casamento foi de casamento de princesa. E ele fez... Calma, filha, calma. Faz o seguinte, você não tá aguentando? Ele foi trabalhar, ele fez o show, foi trabalhar e Mas eu como é liguei que pra foi o mim. show? Por causa de que eu não tinha limpado, tava sujo. Eu porque entendi, não tinha mas o show organizado. foi tipo... Gritando, falando, você tem que fazer, é sua obrigação. E aí eu me senti acuada e já começou a agressão verbal, mas até então eu não sabia. Pra mim era aquilo ali que era o casamento e eu não sabia. E eu falei, mãe, eu não quero estar casada. Minha mãe, como assim? Acabou Aí de casar, né? Aí eu expliquei pra ela, ela falou, calma, vem pra casa. Vamos conversar. Porque eu morava com ela vem pro apartamento, vamos conversar, deixa acalmar. Daqui a pouco vocês vão... Poder conversar. E aí eu voltei, ele fez de novo. Falei, mãe, eu não quero mais. Acabou o casamento. Fez de novo no mesmo dia? Não, tipo uma semana depois Sei. ele fez de novo.
por outro motivo, Certo. bobo. Tá. Aí eu fui e falei, mãe, não quero mais. E como naquela época a gente tinha muita independência, eu já tinha meu dinheirinho, tinha meu apartamento. Pra mim, o casamento era pra você estar feliz. Claro. Não, mas é pra todo É mundo isso. sempre, né? Mas tem muita gente que hoje eu vejo, depois desse meu episódio, que estão casadas, estão vivendo sobre agressões verbais e porque não tem situação para sair, ou porque tem medo de deixar os filhos, de passar necessidade. Eu tô ouvindo vários relatos sobre isso. Mas naquela época, minha mãe falou assim, então vai, então sai. E eu terminei mesmo. Ele ficou no apartamento dele e eu vim pro meu. Passaram-se um tempinho, um mês, eu descobri que estava grávida. Aí minha mãe sentou comigo e falou, Paula, agora é diferente. Você tem uma vida que precisa de um pai. Isso, às vezes, foi o começo de relacionamento. Vocês estão se adaptando. E aí minha mãe sentou... Dá uma segunda chance. E a gente ficou junto, e eu fui. E Peraí, sempre aí teve. você voltou e você teve a conversa. Isso acontece muito, né? As pessoas acabam casando porque tá grávida, e aí depois se vê numa situação que não é a situação ideal, e vai levando. Vai levando. E o tempo vai passando. E vai piorando, E vai né? levando, e o tempo vai passando. Tá, eu quero saber o seguinte. Você teve algumas brigas nesses anos todos com ele, assim, graves? Várias. Briga que eu digo grave, toda briga é grave, tá? Eu não brigo. Eu sou uma pessoa que eu não brigo. Porque eu acho que briga só desgasta. Então, na hora de brigar, normalmente eu fico quieto e saio de perto. Porque senão os dois querem estar certos e nunca vai dar... Aí quando não fica mais calmo. Mas eu acredito que existem brigas verbais e tem a física. Física, você botou a mão em você alguma hora? Você nele, que também mulher também não pode bater no homem? Como é que é o essa negócio? foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente. Ele nunca me agrediu antes, só verbalmente. E quebrar a casa, de Quebrar a tudo, casa? e destruir, Gente, mas isso- e querer me provar, de alguma forma me deixar com medo. Porque eu sempre fui muito medrosa. Só que depois que a gente voltou, nisso nos 8 anos, quando a gente passou esses 5, que eu fui, ele me tirou de casa com um pé de cabra, porque ele queria a casa. E eu cheguei em casa com 5 testemunhas. Lu, assim, Peraí, calma. eu resolvi vir aqui para falar a verdade. Tá. E tudo que eu tô falando aqui hoje, eu tenho provas, o doutor Márcio sabe, Uhum. estão todas na justiça, estão todas para provar o que eu tô falando. Tá. E nesse tempo, o que Peraí, aconteceu? qual tempo? Só me posiciona, lá atrás. Quando eu tava falando da gente estar brigando direto. Peraí, vocês ficaram quanto tempo nos primeiros? 8. 8 anos. Não, 8 anos. Tá. Aí veio crescente de briga. Aí eu fui Não, pra não psicóloga. físicas de... Não, só de gritaria e de quebrar as quebrar a cara, coisas. gente. Aí eu fui pra psicóloga. Tá. E aí a psicóloga, na época, me falou assim: você não tá pronta para uma separação. Você não tem mais identidade. Você se moldou para ser a esposa que o seu marido quer. Que Porque psicóloga tudo é era essa? o que ele queria. Não, ela avaliando. Ela falou assim: vamos resgatar a Ana que trabalhava, que tinha Ok. independência, que hoje não se enxerga mais sem ele. Ok. Eu não me enxergava mais sem ele. Era Deus no céu e ele Tá. e meu filho. Você o amava. E aí eu fiz 1 ano com tratamento, aonde eu tive forças como mulher para falar, ok, não quero Não quero mais. mais, tá. E aí foi a briga porque ele queria que eu saísse da casa. E eu falei, me dá um tempo para eu não tinha grana para mim, eu trabalhava com ele para me restabelecer, para Tá. alugar um apartamento, comprar, Claro. fazer alguma coisa. Foi quando minha mãe deu uma entrada no apartamento para mim e numa sala para me trabalhar e falou, filha, calma, a mamãe vai te ajudar e daqui a pouco você vai ter sua independência de novo. Nesse tempo ele não aguentou que eu fosse para algum lugar e um dia eu chego em casa. Na sua casa ou no apartamento? Na nossa casa. O Tá. apartamento não tinha nem nada cogitado. Minha mãe que começou a dar entrada estava Ok. na planta. Tá, ok. E aí, quando eu cheguei em casa, ele estava num dos surtos. Eu estava com 5 testemunhas, porque eu fui com muita gente, porque eu estava com medo dele me matar. E aí ele estava com o pé de cabra quebrando. Ele quebrou a geladeira que minha mãe me deu, quebrou as coisas todas e estava quebrando, arrombando a porta. E aí o meu irmão, na época, todo mundo junto, falou, mas por que você está fazendo isso? Quebrando as coisas? Não, eu vou para a delegacia. Para quê? Para dizer que ela usa droga. Oi? E na época, até aquele exame de toxicológico, né, doutor? Toxicológico. Que você faz para dizer que eu nunca nem cigarro, a gente sempre foi geração saúde, não tinha aquilo. Mas ele tinha que arrumar um motivo para me tirar da casa. Mas E se aí- você tivesse drogado, por que quando a pessoa usa... Porque perde a guarda, Lu. Mas peraí, a pessoa fuma maconha uma vez, ela tem que sair da casa e perder o filho, é isso? Não, não é exatamente isso. Não estou dizendo né? que tá certo, hein? Mas Só é tô uma- perguntando como é que é a lei. Mas é um indício, né, de que a pessoa Não tem condições. não tem condições de Criar um ter o filho, por exemplo. Entendi. Tá. Ou de... E aí, não se deve usar drogas mesmo. Nesse tempo, eu resolvi não fazer o que eu fiz agora. Eu resolvi, o que você quer? É a casa? Ok, Tá, eu vou sai- sair. tá. E eu saí com a roupa do corpo e ainda falei para ele, deixa o Davi ficar.
porque pelo menos o Davi vai ter conforto. Como? Você ia embora e deixar o filho? Não, deixa o Davi ficar com você, tipo guarda compartilhada. Ficava um pouquinho comigo e ficava com ele. Por quê? Eu levei o Davi, não deixei com ele, porque além de tudo ele é um agressor. Mas quando eu levei o Davi, eu não tive condições de alugar um lugar. Eu fui para uma comunidade. Então você viu o melhor para os seus filhos. E nesse dia, fiquei na comunidade, tudo, e eu falei pro Davi, filho, a gente só tem um colchão e um ventilador. Vai para casa do seu pai. Você tem conforto lá. E o meu filho encostou em mim assim. Nunca vou me esquecer esse dia. Ele falou, mãe, e quem vai cuidar de você? Aqui é o melhor lugar do mundo. Só tinha caixa de papelão, um colchão e um ventilador. Naquele dia, Lu, eu chorei a noite toda orando, agradecendo a Deus, porque eu estava criando um menino de mais caráter que o próprio pai que botou a gente para fora. Eu acho assim, briga de casal é casal, ele tem que resolver comigo. O menino não tem nada a ver com isso. Deixasse a gente um tempo para a gente respirar e ir para um lugar bom, uma casa de alguém, um apartamento legal. E aí, eu resolvi arregaçar as mangas. Foi quando eu vim no seu programa, que eu fiquei plus size, que eu comia mesmo, quando eu falei que estava com depressão, que eu tinha acabado de perder minha mãe, porque eu me separei e logo perdi minha mãe. E aí eu companheira, fui né? Minha mãe era muito de força. Hoje a força que eu tenho não é 1% do que ela tinha. Ela falou, levanta, faz as tripas coração, vai, mostra que você é melhor. Minha mãe sempre foi assim. E minha mãe morreu 3 meses só, né? Então foi muito de repente. E aí eu tive que ficar na comunidade por um tempo até conseguir. Peguei emprestado com várias pessoas, minha irmã, meus amigos, para poder conseguir. Peguei um valor, paguei o dobro mais parcelado e comprei o apartamento. Nesse meio tempo, o Davi ficou comigo na comunidade. Mas eu trabalhava em 2 empregos, eu sustentei meu filho, tá, mas aí e ele não pagava a marido. pensão. Mas aí você voltou. E aí, o que aconteceu? Aí ele deixou 2 anos e meio a gente sem pensão. E aí eu fui brigar na justiça, consegui. Se passaram 5 anos. Aí você eu voltou quitei com o ele? apartamento, estava vivendo bem, independente, estava tudo feliz. Tudo lindo. Tudo Voltou lindo. com ele. Um dia o Davi ficou doente. E aí eu falei para ele, José Roberto, olha só, eu preciso da vacina e esse mês eu não consigo. Você consegue ir comigo? Ele tá com falta de ar, eu passei a noite toda com ele no hospital. Aí ele foi lá em casa e falou, vamos lá dar. E o Davi a gente foi, porque na época estava sem gasolina, uma época, a gente foi a pé. Tá. E o Davi de mão dada com nós 2. E antes eu tinha falado para ele, falei, poxa, vamos ficar bem, pelo menos por causa do nosso filho. Me perdoa o que eu fiz no passado, e eu te perdoo. Vamos ser, não precisa ser amigo, aí mas pelo menos conviver. Não, aí ele começou a chorar. O Davi, de mão dada, falou, mãe, eu nunca imaginei ver você e meu pai de mão dada de novo. Ai, aí tadinho. aquilo ali mexeu comigo. Quantos anos ele tinha nessa época? Foi agora 1 ano atrás, tinha 11. E aí o José Roberto... Tipo, vocês voltaram agora? 1 ano atrás, foi em junho de 2018. Entendi, na greve dos caminhoneiros. Isso. Aí ele começou a chorar, dizendo que estava no inferno, que ele viveu muitas coisas que eu não posso falar que não foram bem sucedidas com as opções dele. Okay. E que ele queria família de novo na casa dele e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ficar eu na minha casa, você na sua e ver se vai dar certo. Okay. Porque você vai surtar e eu sei Já te conheço. Okay. Aí ele falou, não, eu não quero, eu quero ajuda. Eu falei, então tá. Então a minha condição são as 3 coisas. Uma, nós 2 irmos num psiquiatra. Okay. Porque se eu tô voltando, né, doutora, acho que pelo menos codependente dele eu devo ser. Exatamente. Concorda? Exatamente. Isso acontece, uma dependência emocional, os dois precisam ser tratados. Não tinha algo resolvido, não é? Tá bom, mas vai. Eu, na minha cabeça, tinha ou algo que não estava resolvido, ou era codependente dele, ou por que eu estava aceitando uma coisa que eu não queria, eu não amava mais ele. E aí ele falou que faria. E aí nós fomos os 2 no psiquiatra. A mim não deu nada nos exames, nos shows que ele deu. Psiquiatra vai ser doido, tá? E no dele ele faz tratamento de esquizofrenia e bipolaridade. Entendi. E eu depois, ao longo, fui descobrir que o esquizofrênico ele é muito inteligente e ele pensa em tudo, ele esquematiza tudo em prol do que ele quer. Ok. Hoje eu vejo que até toda essa agressão que foi feita foi antes. Tá, mas vamos lá, pensado. vamos pro caso. Aí você foi no psiquiatra, ele tomou remédio. Ele toma até hoje. E aí ele ficou calmo. E aí as 3 condições eram o psiquiatra, ele não falar mais do passado, certo. que era uma coisa que vinha à tona toda aquela briga, e a gente ir para a igreja para fazer terapia de casal. Tá, mas e o amor? Aí não... A gente sabia que a gente não se amava, que a gente ia ter que reconstruir em prol de que ele fosse um pai que ele não tinha sido. Vocês voltaram por causa do filho? Isso. Entendi. E aí veio à tona essa última agressão. Eu quero entender o que aconteceu. Não, o começo dessa volta foi tranquilo por causa dos remédios. E aí ele não deu sequência, nem na psicóloga, nem nos remédios. E aí teve os surtos. E eu fui levando como se fosse assim, não, ele não enxerga que ele é, mas daqui a pouco ele vai enxergar.
E aí eu quis mostrar no programa, a gente foi fazer um programa de troca de esposas que eu quis mostrar o lado legal da família, o quanto Deus restitui, aquela coisa bonita. Quando nós voltamos, ele surtou pra valer. Por que ele surtou? Por causa de cocô de cachorro, assim, porque a gente tava brigando, porque ele queria que eu tirasse na hora. Eu falei, não, a menina veio fazer faxina, daqui a pouco ela vai lavar esse quintal. Não, mas você tem que tirar. Eu falei, não, vou tô dando café pro meu filho, vou dar café primeiro. Era coisa de briguinhas torpes. E era assim, a cada 3 dias tinha uma, entende? E do nada, era do 8 ao 800. Gente, mas você já sabia, você já conhecia, por que você foi ficando? Porque eu achei que ele tinha cura, tratamento. Não, que ele vai. Você achou mesmo? Achei. E eu queria tudo que meu filho visse a família dele Vocês brigavam na frente do filho? A maioria das vezes eu pedia pro Davi sair. Ele não respeitava isso. Muitas das vezes a gente brigava na frente do meu filho. E eu acho isso mas intolerável. desculpa, você brigava também, né? Porque quando dois não querem... Dessa vez, Lu, eu não... Antigamente, quando a gente brigava, eu chorava... Desculpa te criticar, mas isso aí é até uma dica para todo mundo. Não briguem. Não briguem, sai fora. Não, eu já ouvi casos de botar earphone para brigar. Eu antes, quando a gente brigava, eu chorava e ficava com mancha roxa. Dessa vez, não. Depois de tudo que eu passei sozinha com meu filho, eu começava a enfrentar... Porque de nervoso, eu fico roxa. E aí, nessa vez, eu comecei a ficar enfrentando. Mas peraí. E aí, numa dessas brigas, eu descobri, ele foi jogar bola com meu filho e deixou o telefone desbloqueado e eu peguei ele no aplicativo de relacionamento, várias traições, 2 delas, tem tudo prova isso que eu tô falando, 2 delas já era tipo pessoas que ele já se relacionou, falando baixarias mesmo sexuais, coisas, quando eu mulher, li aquilo, me deu... Asco. E aí, quando ele voltou e eu respirei e falei, calma. Respira. E aí, numa briga que foi por outro motivo bobo, eu joguei. Soltou. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar sobre isso, mas agora a gente vai ver um vídeo onde a Ana Paula e o ex-marido começam a discutir. Ele foi para cima dela, o negócio não foi bonito, não. Uma fonte, a gente conseguiu esse vídeo, eu até espero que você não se ofenda, mas eu posso passar? Que vocês conseguiram o vídeo? Uma fonte do Super Pop conseguiu, já está na internet, na realidade. Então, coloca aí. Quebrar as coisas não vai mudar a situação que você está traindo e quer sair de casa, não, meu filho. Não tô quebrando nada, não. Quebrando nada, não. Estou tirando a zona daqui. Que zona? O brócolis que eu acabei de botar pro seu filho. Isso aí, tá certo. Você não pega suas coisas, vende, vai morar longe. Vou botar você. Não, você que me trouxe pra cá. Eu já fiz isso uma vez, comprei sozinho um apartamento. Eu não vou ficar em comunidade com o seu filho passando necessidade porque o bonitinho aí se acha o rei. Você acha o rei, não. Você que tem que sair, sabia que todo homem sai, não? Eu não vou sair, não. Depois vende. Depois você vende. Eu não tenho minha casa, não. Você me tirou dela. Pra fazer palhaçada de querer ficar me traindo. Ficar te traindo. Tá de ser ridícula, você cara. Você tá me traindo. Te traindo, pô. Te traindo com quem, filha? Por que eu tô te traindo, c***? Por que eu tô te traindo, ô tomar no seu Vou chamar a polícia, José Roberto. Chama a polícia, chama a polícia. Tem uma criança em casa que tá agressiva. Chama a polícia. Tu vai ver se eu não vou chamar. Chama... Gente... Eliana, é uma coisa comum ver isso, né, hoje em dia. Eu só acho lamentável ela passar por isso e aturar, né? Como é que Tudo bem que ela deu o troco depois. Tá na justiça, né? Segredo isso já tá na internet. Sério? Tá na internet. Só que esse vídeo é segredo de justiça. Bom, vamos só voltar aqui ao... Mas vocês viram, né? É o 8800. Tá conversando, de repente quebra e começa a disparar Esse tudo. dia foi... Seu filho estava ali. Quer dizer, infelizmente, ouvindo, vocês não conseguiram se segurar. Uma coisa que acontece é comum, não é? Infelizmente, é uma coisa comum, não deveria ser, porque a gente sabe o quanto isso faz um mal terrível para a formação da criança. Primeiro, porque é dentro do ambiente da casa que ela vai começar a reproduzir a atitude no futuro, o comportamento, seja tanto do agressor como do agredido, né? Então, achar aquilo normal também. Não Vai achar por quê? Porque vê 2 pessoas que a criança ama, porque é pai, é mãe, e a gente sempre tem esse vínculo forte. E quando eles agem assim, começa a internalizar que aquilo é uma forma
forma de amor. Nossa. Tanto é que as pessoas depois, como no teu caso, você começou a achar que era uma forma de amor ser destratada, não ser respeitada. Começa não a dar é? desculpinha, Ficar né? Porque que ele faz servindo, isso, né? coitadinho. Ou estava muito tô nervoso. tá não sem é? dinheiro. Isso, infelizmente, é muito comum. A gente chama isso dependência emocional. O agressor também É uma depende... codependência geral, né? O codependente geralmente é o agredido, né? E o dependente também emocional é o agressor, porque ele sente a necessidade de ter alguém que se submeta que a horror. todos aqueles tipos de agressividade verbal, enfim, o assédio moral que normalmente ocorre. Onde isso tudo é preocupante, eu acho que é aí que o teu programa ele é muito importante. Mostrar que a gente não deve deixar chegar até este ponto. Ana, né? essa briga foi a tal briga principal que vocês tiveram agora? Não. Essa briga, o que aconteceu depois que você falou, vou chamar a polícia? Você chamou a polícia? Eu não pude chamar, né? Porque... Por que você não pôde chamar? Não tinha telefone? Não, é porque na época a gente estava... Foi logo depois do programa e eu estava ainda todo mundo vendo a gente na televisão como casal, e eu não queria chocar, eu tinha um contrato, eu não podia aparecer uma semana depois. Foi uma semana depois que a gente voltou do programa. Eu ia pagar multa, enfim, eu tinha muitas coisas e ele até me falava isso, né? Tá. E aí a briga foi essa por isso, mas a derradeira mesmo. E que você ainda foi... você manteve? Você comprou um apartamento, você falou. Você tinha o seu apartamento? Tá alugado, Tá, sim. tudo bem. Que é a minha renda hoje para pagar as coisas do Davi. E agora a derradeira? A derradeira foi, além das traições, eu peguei 3 traições. Essa primeira do aplicativo de relacionamento, que ele falava com 5 mulheres e marcava e fez as traições todas, dando detalhes do que estavam fazendo. A segunda, onde ele chama um amigo dele para participar de uma casa de swing. Tá tudo isso também. Não posso falar, doutor. Ele não deixa eu Ok. falar a terceira, nem A terceira não pode falar. Tudo bem, mas se a tiver... segunda podia, né, doutor? Ok, mas tinha então 3 motivos. 3 motivos. Só que o terceiro foi o mais forte. Por quê? Porque ele nunca imaginava que eu você fosse soubesse. pegar essa, Ok. essa terceira. Essa E terceira ele coisa. se sentiu constrangido e aí, ao mesmo tempo, eu não sei se ele quis se defender, ele pegou o telefone e começou a falar: por que você pegou a faca? Por que você jogou água em mim? Eu falei: como que eu vou pegar uma faca para um homem que faz esse show todo? Eu vou morrer em 2 segundos. Eu falei: o que você está falando? Aí ele falou: tô gravando, fala aí o que você fez. Eu falei: não, eu vou falar que a verdade, que você está me traindo, que eu peguei isso, você quer que eu fale? E aí, quando ele começou a falar, eu tô filmando. Na minha cabeça, ele ia jogar isso em qualquer lugar, uma mentira, que eu tinha feito alguma agressão para ele. Aí eu voei no telefone. Quando eu voei, ele continuou gravando e pegou o telefone e começou os dois, que foi a grande erro meu, eu deveria... Tá bom, bota o que você quiser, é mentira mesmo. Eu comecei a brigar com ele por causa do telefone. E ele, como eu falo que o esquizofrênico, ele já começa a pensar, ele vai me levando para fora do condomínio. Como? Brigando. Eu quis pegar o telefone e eu não conseguia. Uma hora, ele falou assim, ele me jogou longe na piscina, assim, e eu machuquei no chão, só que eu só caí. E ele falou: eu sou homem, caramba! Aquele palavrão. Você vai querer medir força comigo? Só que eu fui e voltei para pegar o telefone. E ele me levou para fora. Quando ele me levou para fora, do lado tem uma obra. E aí ele me pegou por trás. E eu não podia fazer mais nada. Imagina alguém te agarrar por trás. E aí eu cheguei pros meninos que estavam, os pedreiros, e falei: gente, tira ele de trás de mim que tá me machucando mesmo. A gente já tinha feito alguns golpes, algumas coisas que tinham me machucado. Mas ele me travou. Eu não quero mais telefone, eu só quero sair desse golpe. Isso é feminicídio, vocês sabiam? Vocês vão me ajudar, não? E eles ficaram perplexos, olhando briga de casal e não se meteram, não falaram nada. Nisso, eu consigo pegar o telefone e... automaticamente tinha os tijolos. Ele me jogou nos tijolos. E eu taquei o telefone no chão. E fui pegar o telefone Acho que e a ele gente em tem cima esse de vídeo. mim. Eu tenho esse vídeo. Posso colocar? Você me explica? Pode. Coloca aí. Eu te falo a ordem certa. Continua falando tudo aí. Aí, ó, é o que eu falei. Continua. O José Roberto quis voltar comigo para ter Fala aí. provas aqui. Aí você apaga aqui toda hora, você tá querendo me agredir pra quê? Aí, ó. Então você não, por favor, então você, por gentileza, não apague mais. Não Aí eu apague peguei mais. o telefone Não pra poder vem me agredir. Você não vai me agredir. tirar o que Você ele não tava vai me falando. agredir. Acha que você é idiota. Não, você acha que você é esperto. Molhou o chão todo, Foi ele. Ele que tacou joga água água. na minha cara. Ele que tacou água. É, ele que tá com água. Você tá certo. Totalmente louca. É, louca. Tu vai ver, louca. Totalmente louca. Me filma aqui. Filma aqui que eu quero falar uma coisa. Fala aí. É, tacou, quebrou a cozinha inteira. Quebrei a cozinha Disse inteira. na minha cara
que se eu brigar com ele vai pra piranhagem. Falou também no outro vídeo que eu vou postar aí que simplesmente ele não é homem de bater, ele é homem de matar. Acho que baixaria. Chegou num nível que já não tinha mais respeito das duas partes, já não era um querer agredir Triste mais do isso. que o outro. Muito triste. Triste pra você, pra sua família, eu sinto muito. Muito triste, assim. E o mais triste é onde tudo, né, doutor? Foi parar, né? É onde Nossa, que triste de mesmo. tanta... O final disso tudo, Lu, é que eu tava com tanto ódio, tanta raiva de mim, sabe, doutora? A doutora pode explicar melhor a minha cabeça ter nesse voltado. momento, porque eu vejo um filme de todos os Já 6 tinha anos passado atrás, disso. eu querer dar chance, eu querer a família e ele me expor aquilo tudo, expor de gravar uma coisa que era mentira, para jogar, talvez, para denegrir a minha imagem. E quando tudo aquela briga... que ele me viu, eu abri aqui, né, nos tijolos, eu estava sangrando aqui, eu estava sangrando na boca, eu tinha um corte aqui e tinha várias marcas que ele sabe, eu não sei o nome do corpo de delito, viu que nem eu vi de trás de tantas marcas. Quando ele me viu, eu falei, chega, olha onde isso vai parar, daqui a pouco a gente está se matando. Aí ele falou assim, eu não fiz nada, você é a louca. Quem vai acreditar em você? Porque geralmente ninguém acreditava, porque ele é o agressor, ele na frente das pessoas ou para a pessoa, eles sempre são muito equilibrados. Então quando ele me viu, eu falei, me ajuda, vamos parar com isso. E ele falou assim, isso não vai dar em nada. Quando eu pensei, a primeira coisa que eu fiz foi em casa buscar os documentos meus, porque da última separação ele queimou passaporte meu de dupla cidadania, que eu não tenho até hoje, não consegui tirar. Queimou? Jogou tudo fora. Porque eu saí com a roupa do corpo, quando eu voltei não tinha mais nada. Ele jogou fotos minhas de infância, queimou. Então eu queria pegar pelo menos os documentos. E eu peguei as 2 sacolas de documentos, saí, a garrafa d'água, sentei e fui respirar e ver o que eu ia fazer. Quando ele saiu, ele falou assim, eu volto para terminar o que eu comecei. Na minha cabeça, aquela hora, Lu, eu falei, gente, ele vai me matar, ele vai Você pegar tava alguém... na rua? Tava na rua do condomínio, porque na minha opinião, na minha cabeça, se eu ficasse dentro de casa, ele podia fazer alguma coisa dentro de casa e eu não tinha nem como pedir ajuda. Então, no condomínio, alguém passa, eu grito. E aí, quando eu sentei, eu falei... O que ele vai fazer? Aí na minha cabeça veio, ele vai me tacar a cabeça nesse tijolo, ele vai botar aquele vídeo lá de cima e vai falar que eu o agredi, e meu filho com isso, quem vai criar meu filho? Então, eu comecei a ficar num pânico que é surreal, eu não sei. No meu momento, eu estava com tanto ódio, tanta raiva de mim. E aí eu comecei a pegar minha unha, porque a gente tem essa fibra de vidro, eu comecei a me rasgar. Quando eu passei a unha aqui, eu vi que estava lascado já do tijolo. Aí que eu vi que estava rasgado, aí que eu me machuquei mais. E eu senti dor, não é uma coisa que falam que é cut, não sei o que você tem prazer. Eu não tinha, eu estava com ódio de mim, daquilo ali tudo. Porque na minha cabeça, ou eu provava para ele que estava demais, ou ele ia voltar a me matar. Então, quando eu mostrei, eu falei, olha, acabou, chega. E aí eu me rasguei muito aqui e aqui. O resto tudo já tinha. Ó, só de eu fazer como já ficou, tá vendo? Entendi. E aí eu me machuquei aqui, e eu me machuquei aqui, e antes eu tava coçando, né? Eu peguei a pasta, porque eu tava querendo me arranhar, eu tava com nojo de mim. Era nojo, era raiva, era querer não estar mais naquela situação. E ao mesmo tempo, quando ele voltou, que ele viu aquilo tudo, ele falou, você é louca, eu não fiz nada disso. E aí eu liguei para minha pastora, porque a gente estava em campanha para ele mudar, tirei foto para ela, falei, pastora, olha como eu tô. Ela tem as fotos na hora que eu fiz. E aí ela falou assim, calma, sossega, respira, pede ajuda para alguém. Eu falei, mas eles não vão me dar, não me deram agora. Mas você tinha mais machucados, não eram só esses 2? Não, os outros, a perita que foi avaliando e viu, eu não vi. Tinha marca de roxo aqui, de arranhado. Na verdade, é um laudo que está no inquérito policial. Okay. Nós não tivemos acesso ainda. Entendi. A esse laudo. Eu tenho as imagens. Coloca aí essas imagens desse momento que ela disse que ela estava não sei, estava se machucando de raiva dela mesma. Coloca aí. Após a denúncia de agressão contra o ex-marido, Ana Paula Almeida postou um vídeo nas redes sociais. Hoje eu vim aqui falar uma coisa que não é muito legal, né? Mas eu quero levantar a bandeira da mulher, porque às vezes a gente com filho, com sonho,
por a pessoa estar no psiquiatra, porque foi essa a minha exigência. Ia mudar, ia fazer diferente, mas eu, infelizmente, não vivo aquele sonho de fadas, como pareceu. As agressões verbais eram desde quando a gente começou. Mas eu só quis tornar isso público, porque eu preciso que vocês parem de se acuar. Mas nesta semana, um novo vídeo veio à tona. E pela primeira vez, Ana Paula vai falar sobre o assunto. Então, nesse vídeo, a gente tá aqui, tá atrás de mim, ó. Aqui, o que parece? O que as pessoas comentaram? Porque né, a gente olhou, parece que você pegou um brinco, você olha para os dois lados, você dá uma olhadinha para lá, você olha para cá, você olha, você tá transtornada. A gente vê que você tá realmente brava ali. Você tava, que eu peguei o quê? Brinco? Não. O que a gente ouviu, mas você tava brava. Você tava brava, a gente vê que você não tá bem, e aí você tá... O que tá acontecendo nesse momento que você Eu tava com a unha me rasgando e com dor, porque dói. Aquela dor pra mim era uma dor de alma, Lu. Não era uma dor física que eu quis fazer aquilo pra... Ele já tinha me agredido, já tinha o suficiente para eu provar na justiça ou na delegacia que ele tinha me agredido. Não precisava me rasgar. O que eu fiquei me machucando é porque eu tava com ódio, de raiva mesmo de mim. Então, assim, eu não sei, a doutora pode explicar melhor. A gente, ali quando você tirou tem uma foto ali, ó. Para mandar para minha pastora, porque eu falei, doutora, olha como é que eu tô. Pastora, olha que eu tô, como é que eu faço? E ela falou, calma, respira, sai desse lugar, sai daí, porque ele pode voltar. E aí, o meu vídeo foi porque eu fiquei com medo dele fazer algo comigo. Antes desse vídeo que vocês viram, eu gravei um que eu apaguei, que eu falo, gente, olha, ele disse que vai voltar, e se ele me matar, eu não quero que meu filho nem seja criado, nem com ele, nem com os avós. Ele vai ser criado com a madrinha. Eu tinha falado isso, porque na minha cabeça eu não ia dar tempo de pegar o Uber, ele ia voltar a tempo. Onde estava seu filho nesse momento? Estava na escola. Tá, graças. E aí, Você saiu dali e você foi pra onde? Pra delegacia. Em seguida? Em seguida. Tá. E aí, na delegacia, eu apaguei o vídeo porque ele não fez nada contra mim, né? Não tirou minha vida. E por que você apagou o vídeo? Porque eu fiquei com medo. Eu quis botar aquele vídeo porque me falaram que hoje em dia você pode assinar e dizer que você, como mãe, tem o direito de escolher se o filho pode morar. E eu não tive tempo, então eu gravei o vídeo. Gente, eu não tô tendo tempo de ir no cartório escrever. Isso aqui fica de áudio pro juiz, para alguém não deixar o meu filho. Quando eu cheguei na delegacia, que eu estava amparada da delegacia em si, e que eu pude fazer esse vídeo para as mulheres e para agressão em si, eu tirei o outro porque eu não tinha sido morta, né, entre aspas. Não tinha chegado ao ponto dele me matar. Mas mesmo depois eu fiquei com medo. Eu não dormi 3 dias com medo. Mas você apagou e apagou da lixeira? Nem lembro, acho que eu apaguei só. Entendi. E agora, e aí você foi lá, você deu queixa? Fiquei o dia inteiro em depoimento, saí 10 da noite, só fui conseguir fazer o corpo de delito no dia seguinte, porque depois dali eu fui pro hospital, aí fiz os curativos, aí fui pro corpo de delito, onde a perita, você não pode falar com ela o que aconteceu. Ah, não pode? Não pode, você entra, ela te examina toda, tanto que ela achou escoriações e roxos e marcas, eu nem posso falar isso, né? Você não meu pode corpo falar inteiro, que acontece? porque a gente não tem acesso. Na verdade, eu nem tinha acesso ao vídeo. Eu que pedi no condomínio o vídeo do que aconteceu para provar a agressão. E quando eu fui, a pessoa do condomínio me pediu um pendrive, dei. Quando eu fui pegar esse pendrive, ele falou assim, não, tem que ter uma ordem judicial. Aí eu fui na delegacia pedir e a inspetora falou, não, as partes não têm acesso. Só quem tem acesso é a delegacia. A polícia que vai direto ao condomínio pegar com o responsável. Tá. Eu vou colocar mais um vídeo, mas, Eliana, quando a pessoa vai fazer corpo de delito, ela não pode falar nada com a perita, ela só entra, muda e sai calada, é isso? Não. A perita pode perguntar, sim, o que aconteceu. O perito pode perguntar qual foi o objeto que foi usado para o ferimento. Eles perguntam? Não, porque tem que definir exatamente qual é o instrumento que causou o ferimento. Corte contundente. O perito está treinado para entender, né? Pérfuro contundente. Então tem que, lógico, senão. Agora, muito me espanta, eu acho que em toda essa situação, primeiro, uma pessoa que ficou separada há 5 anos, resolver voltar, já é meio esquisito, né?
Acontece, Se nós estamos lá. falando de um esquizofrênico, que não me parece, e depois a Suzy pode explicar melhor ainda as reações de uma esquizofrenia, mas eu vejo duas coisas nesse vídeo da Paula. Eu vejo uma tranquilidade absurda, eu vejo um óculos aqui, quer dizer, foi tão agredida, e de repente ela está ainda com óculos de sol. Aqui, está tranquila, ficou no local da agressão. Eu estava esperando o táxi, Podia estar do lado de fora do condomínio, tranquilo, estaria mais segura. Né? Então, essa coisa de se automutilar, fotografar e mandar. Será que ela não estava posteriormente exibir estes ferimentos na delegacia, porque ela exibiu no filme como sendo dele, causador nela, desculpe. Pera, mas tem mais imagens, e tem imagem deles brigando, a gente tem essas imagens, quer ver? Calma, porque também a gente tem que mostrar o resto, quer ver, Ana Paula? Coloca aí. Olha só, eles estão ali fora, tem todo... A entrada da sua casa, né? Aí é do lado da casa do vizinho. Tá. Aonde a gente começa a O que aconteceu ali? Você está segurando ele? Por causa do celular? Porque ele não queria me entregar a imagem que ele fez de mim. Aí eu joguei, tá vendo? Ali eu peguei o telefone e joguei. Foi quando ele me jogou. Ali, quando ele entrou, ele me jogou nos tijolos. Foi a hora que ele entrou e me jogou. Porque eu consegui pegar o telefone e joguei pela parede para a piscina. Aí ele foi buscar depois e se molhou. Quando ele falou, ela me jogou água porque ele já entrou na piscina para pegar o telefone. Eu consegui pegar, ó. Se você vê, o telefone voa, ó. Ali eu consegui pegar. Ó, peguei e jogo o telefone. Olha. Vocês vão ver que joga o telefone longe. Ah lá, joguei. Tá, viu? eu vejo. E aí ele me joga nos tijolos, ó. Aí ele me jogou. Tá. E aí foi quando eu me machuquei inteira. Tá, mas você também estava agarrando ele, tá? Eu tava querendo pegar o telefone. Sei. Eu tava querendo pegar o telefone para pagar o que ele tinha feito, que não tinha coerência. Entendi. E quanto ao óculos, eu peguei, doutora, tudo dentro de casa, peguei o meu óculos, botei na cabeça, peguei os documentos e saí e sentei realmente com calma ali para pensar o que eu iria fazer. Tava nervosa, né? E aí eu não tinha noção e liguei para poder perguntar o que eu faria e ela falou, sai daí, chamou um Uber. A minha casa até a portaria é longe, eu estava toda machucada. Eu estava com ódio, estava com raiva. Aquilo ali era mais do que os meus machucados. Até porque voltou para ele, né? Deu uma E veio tudo na mente, Lu. Veio tudo na mente. O sarcasmo de falar não vai dar em nada, você é louca, isso aí não adianta nada. Quando a pessoa vai no embate, na briga, isso tudo faz um crescente que não tem mais limite, né, doutora? O desrespeito acaba gerando dos todas dois, essas né? situações. Não é só deles, dos dois. Não vou te defender, não, porque dos dois ali também. Eu também me assumo. É dos dois. Vira um desrespeito do... Agora, o que é fundamental nisso tudo, eu acho que é essa questão da gente evitar os confrontos. Quando você tem alguém que te ofende, que te humilha, a melhor coisa é o afastamento naquele momento. Não vá naquele momento tentar provar quem está certo, quem está errado. Se afaste. É o tempo necessário para baixar a adrenalina. Porque a mulher tem mania de cutucar. Não estou falando você, não. Outro dia eu tinha um caso de uma amiga minha, cutucou. Então, teve uma história de celular também, ela gravou e eu falei, vem cá, mas você cutucou o homem. Por que fica cutucando? Porque a mulher vai cutuca também. Por isso que nunca é bom, no momento que a gente está alterado, nervoso, tentar resolver a situação. É péssimo. É péssimo. Teve alguma situação ruim, aconteceu, se afasta, respira, dá o tempo banheiro, necessário. Olha, o que você tinha feito, você dizendo, liguei para uma pessoa que me deu orientação, ela deu orientação correta, se afaste, claro. Saia dali, porque é o tempo da gente esfriar a cabeça, analisar respirar. Os prós e os contras, né? Para depois tomar uma atitude. Outra coisa também que eu acho fundamental é essa questão de postar as coisas. Tudo que a gente vê naquele momento de nervoso, fala, quer saber? Eu vou fazer, eu vou acontecer, calma, vou mostrar. Né? Impulso, muita calma, gente. Nessa hora. Não façam nada no impulso. É depois irreversível, o mal está feito, não só a vocês, que eu sempre penso fundamentalmente nos criança, filhos. claro. Né? Doutor, mas eu fiz com medo de morrer, doutor. Te entendo. Só estou dizendo que isso sirva de experiência para outras pessoas. Você manda um vídeo para alguém, a pessoa guarda para você. Doutor, o que o senhor ia dizer? Não, olha a força desproporcional que ele usa, doutora. A senhora está falando, ela saiu com óculos na cabeça, saiu assim, saiu as evidências. Nossa, tão calma. Olha a expressão, olha a expressão dela. Vê se é uma expressão serena, uma expressão calma. Achei, quando ela está sentada lá na frente, eu não vou debater com o senhor por uma razão muito simples. Não estou debatendo. O caso não é meu. Não estou debatendo, o promotor doutora. que for do caso vai analisar o que está Eu acontecendo. estou olhando aqui para trás que eu não consegui ver. Eu só estou falando. Não, esta é uma imagem. Eu vejo que ela está querendo outra. pegar o celular mesmo. Olha a força que ele usa. Jogou. Ali ele jogou. Que ela bate
com o ali rosto, deu- com mas essa peito. é uma cena, Eu botei a doutor. mão para não bater o outra rosto, é que ele me outra jogou no... cena. Isso, eu entendi. É que a outra doutora tá cena. falando. Entendi. Essa cena é outra. Aí ele deu um empurrão Essa nela, cena é assim. inegável, tá aí. Eu tô Essa falando cena ele dessa deu. cena. É. Mas Naquela ela tá com cena é expressão inegável que ele serena? jogou. Ali Pra ele mim, jogou tá ela. tranquila. Tava não, doutor. Tava internamente com... Ai, eu não quero nem lembrar. Um ódio, uma... De mim. Ai, Lu, mas o que você estava fazendo ali, menina? com a unha, eu tava cortando assim. ó. Ai, eu não consigo ver isso. Não entendo por que você está fazendo isso. E você fica olhando pro negócio e fazendo mais. Isso aí tá bem ruim, hein? Tipo... não entendo. Eu queria me ferir, eu queria, não era me ferir, eu queria tirar aquele sentimento, eu não sei. Como explica O que isso, você estava doutora? fazendo aí agora, nesse momento? Por que Falaram- que- Você falaram que você tinha tirado um brinco? Não, aquilo ali eu tava sentindo que estava arranhado aqui. Aí eu passei a mão, não vi nada de sangue, nada disso. Aí eu comecei a avaliar o que estava aqui. Eu comecei a fazer assim, eu falei, o que Entendi. está acontecendo com o meu pescoço? Eu vi que já estava machucado ali mesmo. Dá para dizer como é que foi feito o machucado Dá. na perícia? É, Aí Dá, eu a perícia faz tudo. E esse machucado, você acha que você foi quando você Já caiu existia do Mas você tijolo. caiu aonde? Do tijolo, eu do arranhei tijolo. no tijolo. Quando eu fui me machucar, não é nem me feri mesmo com o dedo, eu vi que já estava ardeu. Quando ardeu, aí que me deu mais de ter me machucado, ele falar que eu não tinha feito nada, que não ia dar em nada, que ninguém ia acreditar. Eu falei, como pode? Como pode? Na minha cabeça era esse pensamento, entendeu? Entendi. Então, os machucados maiores... Calma que eu já fiquei toda... Os machucados maiores foram quando foi jogado naquela hora que você foi jogada Foi, no que aí eu no botei a tijolo. mão, abriu a tampa da minha mão inteira porque ele me jogou e Au. para mim não bater o meu rosto, que é o meu, né, nosso ganha-pão, É. eu botei a mão. Mas, doutora, posso fazer uma pergunta, você como psicólogo? Por que a gente tem esse amor tão doente, né? E Eu tô vendo a mão ali, a e mão. esse ódio nosso de ter dado a chance, de ter acreditado e de se autopunir, né? Porque eu não estava punindo nem ele, nem ninguém. Era eu mesma. Eu queria me machucar ao ponto de falar, caramba, por que eu deixei isso acontecer? As pessoas que se submetem a relacionamentos onde elas acabam sendo submetidas a assédio moral, agressões verbais, têm sempre o conteúdo da baixa autoestima. Ninguém que tem uma autoestima equilibrada vai se submeter a situações que sejam desrespeitosas. A pessoa dá um freio. Lógico, a gente, às vezes, fica nervoso, fica alterado, mas aquela pessoa dá um freio e dispara. Não é por aí. E aí se afasta, e aí começa a avaliar se a conduta daquela pessoa se repete. Se foi só um momento que ela teve aquele desequilíbrio, ou se é realmente um transtorno de caráter, de personalidade, de conduta. E aí é que vem a importância de um trabalho psicológico, psiquiátrico, para mostrar para o casal o que está acontecendo e que as pessoas tenham consciência se elas pretendem dar manutenção àquele relacionamento ou não. Muito se falou sobre um vídeo onde o ex-marido da Ana Paula afirma não ter quebrado nada dentro da casa. Esse negócio de quebrar coisa, eu vou colocar o vídeo, mas esse negócio de quebrar coisa é uma coisa que só dá prejuízo financeiro para todo mundo. Eu nunca entendi isso. Quebra coisa, depois faz as pazes ou não faz e a coisa continua quebrada. Coloca aí. Assim que surgiu a polêmica envolvendo o caso Pituchita, seu ex-marido publicou este vídeo. Nele, o empresário afirma que não quebrou nada dentro de casa, como ela alega. Bom, a cozinha está toda inteira. Tive que voltar para pegar um material para a loja. O relógio está aqui. 1h20. Eu não quebrei nada. Ela está falando que eu quebrei. A única coisa que quebrou foi esse copo. Que quem quebrou foi ela. Entendeu? Então, estou tentando me defender. A casa está toda inteira. Em um áudio exclusivo, as informações são outras. Preciso que ela saia da minha casa só. Me deixe na santa paz. De preferência com meu filho, né? Aí seria ótimo. Sair quebrando a toda aqui em casa, maluco. Cara, a mulher me tira do sério, irmão. Mulher, o cão, meu irmão. Quebrei garrafa, quebrei os pra não quebrar a cara dela. Tem que sair de casa, cara. Tem que ir embora daqui dessa já que ela não vai. Mas o meu advogado falou que eu não posso sair, entendeu? O advogado falou que eu tenho que ficar.
Eliana, ele se contradiz, né? Porque ele disse que não quebrou nada. Esse áudio, não sei, é áudio dele para algum amigo, dizendo que quebrou tudo, que a produção... né? Mandaram, na realidade, alguém mandou para a produção. E dizendo que ele quebrou tudo. Exatamente. Ele ainda determina os objetos que ele quebrou, né? Falou. Pra não quebrar a cara dela. Bom, primeira coisa, esse vídeo aí pode ter sido feito a qualquer momento. Ontem, hoje, ontem. Quando a casa tava, limpa a casa e começa, são 1h20, mas ele também pode pôr o relógio claro. 1h20. Né? Não significa absolutamente nada. Esse vídeo não significa absolutamente nada. Mas o da voz dele é uma coisa que compromete. Sim, é a voz dele, né? Falando, vou quebrar a mulher, vou quebrar a cara dela. Né? Já quebrou a cara dela. Não quebrou a cara. Quebrou Quebrou as coisas da casa, não sei o quê. Quebrou... É comum as pessoas quebrarem as coisas, é isso? É. Por que as pessoas quebram as coisas? Não entendo isso. Porque são idiotas. Depois a coisa continua quebrada. É um destempero, não é? Personalidade. A pessoa vai e canaliza realmente toda a raiva e agride o objeto como sendo uma forma de canalizar. Eu conheci uma pessoa que quebrava o violência. celular. A minha amiga me ligava e falou assim, o marido dela quebrava o celular. Eu falei, mas e aí tinha que comprar outro? Exatamente. Eu não entendi Mas isso. pelo que eu entendi, no começo do áudio ele fala, tenho que dar um jeito de tirar ela e voltar só eu com meu filho, de preferência para minha casa. Ele meio que antecipou o que ele está querendo hoje, né? Se reparar no começo do áudio, ele fala isso. Como é que vocês estão hoje? Onde está seu filho? Eu estou com guarda protetiva, está comigo na minha casa. Certo. E ele saiu da casa? Ele saiu da casa. Ok. E meu filho está com a rotina normal, a vida normal dele. Quando você foi na delegacia, você falou para o delegado, era delegada? Você foi na delegacia? Não, eu não tive acesso a delegado nem delegada. Eu falei com a inspetora. Tá. Você explicou que você também fez alguma coisa em si própria? Esse foi meu erro, né, doutor? Eu deveria ter, no dia que eu fiz o corpo de delito, eu deveria ter falado, olha, tudo isso aqui foi da agressão, mas esse aqui eu me rasguei. Uhum. Mas eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com tudo que você puder imaginar. Eu pensei em 1000 coisas. E aí depois, quando eu revelei a verdade, eu não perguntei para ninguém. Na verdade, ninguém sabia, Lu. Ninguém sabia que eu tinha, eu mesmo com a unha. Nem pessoas do meu passado que trabalharam comigo, nem minha assessora, nem meu advogado, ninguém sabia. Quando eu quis revelar, nunca fiz. Até falaram que eu vi no seu programa na época que eu estava depressiva e que eu tinha afirmado isso. Nunca. Eu nunca tinha feito nada contra a minha vida, nem contra o meu corpo. E aí, quando eu resolvi falar, eu falei, não, calma. Eu sempre, a minha vida inteira é a verdade, eu me exponho, eu dou a cara minha para bater. Eu estava, lembra, com plus size, eu não tenho vergonha, eu levanto a bandeira, seja do plus size, desde da mulher, agora da agressão. Eu tenho que falar a verdade. Eu vou ser punida, eu vou ser envergonhada pelo meu ato. Eu não fiz contra ele. Eu nunca o disse que ele era mau pai. Eu nunca fiz nada contra ele. Mas eu fiz contra mim. Então, eu precisava dizer para todo mundo, eu errei. Tá falando agora. E falo agora. Eu me envergonho do que, na hora do desespero, eu fiz. Então, eu peço desculpas ao meu público, às pessoas que sempre me acompanharam, que estão me apoiando, que estão falando, olha, você errou, você fez, o ato é errado, mas a gente conhece seu caráter há 30 anos, a gente sabe quem você é, alguma coisa tem errado aí dentro para você consertar, pede ajuda, estou tratando com o psicólogo, sabe? Então, assim, eu quis, e ele me orientou isso também. Ele falou, Ana, eu quero provas, eu quero a verdade. É só isso que eu preciso para que você, né, doutor? Para que você possa defendê-la, né? Isso. É claro. Se você com a verdade, é muito mais fácil você demonstrar. É ótimo, É muito mais fácil demonstrar a verdade do que você criar provas, né? E fora que você está vindo aqui e está falando em rede nacional o que aconteceu, então você está falando a verdade, porque a gente está ao vivo, não tem como editar isso. Eu sei até que eu estou expondo, né, o meu filho, estou expondo a minha vulnerabilidade como mulher, mas eu precisava respirar, eu precisava pedir ajuda de uma certa forma com a verdade. Em algum momento você achou que ele podia te matar? Todos os momentos, até hoje eu penso. Mas isso, e antes de você voltar para ele, você já tinha pensado nisso? Também. E por que você voltou? Porque eu achei que esses lapsos dele de querer matar, de agressividade, era uma forma dele, sei lá. Mas como é que você dorme com uma pessoa achando que ele pode te matar? Às vezes eu achava quando ele estava agressivo, às vezes ele é a pessoa quando é agressiva, ela é assim. Quando ele é o meu marido, na época, ele era um lorde, era uma pessoa maravilhosa, que vivia para a família, que vivia para o trabalho. Então, esses dois contrapontos... Mas você conseguia dormir, fechar o olho? Não, eu era a mulher dele, eu conseguia... Bom, mas você tinha medo que ele ia te matar, você dormia? Só quando ele surtava assim. Quando ele surtava assim, eu ficava. Eu dormia em quarto separado, eu tinha medo. Mas, hoje em dia, até hoje, eu tenho medo.
A cara da Eliana. Eu vou mostrar um... Não, ó, deixa eu só falar. A Eliana está aqui do lado. Se você tem medo do marido, do ex-marido, não fica em casa. Vai embora. Vai para o abrigo, vai para a casa da mãe. Eu não ficaria. Se tem medo da pessoa, até vendo o seu caso, olha o que dá isso. É verdade. Vamos, eu tenho agora... A Sônia Abrão parece que falou com o seu ex-marido. Sônia, coloca aí o pedacinho. Ela foi a público mencionando que eu teria agredido, etc., o que não ocorreu, e as câmeras mostram isso, e que eu tinha 3 testemunhas a meu favor, porque eles viram tudo, entendeu? E outros vídeos que vocês não tiveram acesso ainda mostram claramente isso, entendeu? Que eu vi. É um vídeo de 2h30, entendeu? Por isso que foi buscar isso no CFTV do condomínio, cedido pelo síndico, e nada foi ilegal, entendeu? Sim. Tanto como eu pedi, ela pediu. Ele falou, meu irmão, eu gosto de você, eu não a conheço direito, mas eu tenho que entregar isso para a polícia. Assim foi feito, foi para a polícia. Mas teria que ser segredo de justiça. Se as partes não podem ter acesso ao vídeo, por que vazou esse vídeo? Como outros que eu acabei de ficar surpresa de ter vazado. Então, alguma coisa que a gente vai investigar sobre isso. 2h30 de vídeo, vocês brigavam assim na porta de casa, é isso? Não foi 2h30 de briga. É o vídeo, porque eu pedi de 8 às 10, quando eu pedi o condomínio para ser gravado. Porque eu queria ver os 3 que não prestaram socorro entrar para o trabalho, porque a primeira coisa que ele falou é que não tinha não tinha. Depois ele falou que tinha, gente. Então eu quis provar que eles estavam entrando para trabalhar. Então você sabia da existência dessa câmera? Tem câmera em tudo que é lugar, né? Mas na hora eu estava tão transtornada que eu não pensei em câmera. Eu não pensei que estava embaixo da cama, que estava em frente à câmera. Eu pensei em... Eu estava em pânico. Naquele momento ali, você... depois você foi embora logo em seguida? Chegou um carro para te pegar? Demorou um pouquinho, mas chegou logo... Meia hora? Não, muito menos. Aí, dali você foi embora? Uns 7 minutos por aí, eu fui embora. Então você não ficou muito tempo ali? Não. Mas foi o tempo suficiente para ele voltar e me ver toda machucada e ir embora de novo. Entendi. E depois disso, quando você foi na delegacia, ele saiu de casa, ele ficou em casa? Não, aí eu consegui, o doutor na época estava comigo, conseguiu a protetiva, e aí depois da protetiva, foi no dia seguinte, naquele dia nenhum dos dois dormiu em casa, eu dormi com meu filho na casa da minha irmã, e aí no dia seguinte conseguiu a protetiva, eu voltei para casa com meu filho. Essa protetiva é uma coisa... A gente já falou sobre isso aqui, né? Às vezes demora para sair, né? Demora, depende da situação. Normalmente depende do número de processos que estão em andamento, né? No caso dela foi até rápido, né? Não, normalmente, em caso assim, que precisa voltar para casa ou tem criança e tal, tem que ser rápido, porque tem que ser uma medida efetiva, né? Então, o afastamento foi determinado pelo juízo, pelo agressor, para o agressor. Né? Mas eu não entendi uma coisa. A casa é dele? É nossa, a gente construiu juntos, quando a gente trabalhava juntos. Então, ela voltou simplesmente para casa, né? Para dela. Se é do casal, então ele ficou afastado. Uma coisa razoável até pelo filho, para que não mude a rotina do filho. Ela voltou para casa com o filho e ele se afastou da casa. Porque aí é a rotina do filho que prevalece, é mais importante. Né? O bem-estar do menor é o fundamental. Claro. Perceber também quem dos pais é a pessoa mais adequada, mais equilibrada para estar lidando com a criança. Então, isso é muito importante, para que a gente possa preservar o bem-estar do menor, porque isso é fundamental. E, mais do que nunca, conversar a respeito dele, para que ele saiba até como responder dentro do grupo, porque ele vai ser muito questionado, quais são as saídas que você daria para ele, sem ofender o pai, sem nada, mas as explicações, porque ele vai ser muito questionado na escola, nos amigos, essas situações. Ele está sendo cuidado psicologicamente e eu blindei ele o máximo que eu pude. E ele mesmo botou na rede social dele, gente, respeite, é meu pai e minha mãe, não quero saber nada sobre o assunto. 12. Inclusive, era uma pergunta que eu já ia te fazer, eu vou dar um recado. Você sendo uma pessoa pública,
vendo essas imagens, você é famosa, como é que você está assim, lidando com as críticas até, porque aquilo ali apareceu... Primeiro, tinha o fato dele ter empurrado, realmente teve, e depois o fato de você estar se machucando, como é que veio isso para você? E no caso agora, o desabafo, como é que você está se sentindo? Eu vou dar um recado aí, a gente já falou sobre isso. Segura. Agora, eu sempre aqui no Super Pop falando desse tipo de coisa, né? Eu espero que um dia acabe. Essas agressões são realmente muito tristes. Agora, eu vou falar com a Ana Paula. Agora, tá acontecendo uma coisa interessante nesses últimos anos, que eu já venho fazendo esse programa há tanto tempo. Agora, tem essa tal de internet, essa tal de celular, as pessoas acabam... Eu não sei se isso ajuda ou piora. Piora. Pois é, isso que eu ia te falar, piora. Não, em alguns casos ajuda, né? Não sei. Porque É relativo. Agora, as pessoas estão se expondo demasiadamente. Exatamente. tá todo mundo meio surtado, né? Tá. E eu já vi vários casos de pessoas brigando por causa do celular. É uma coisa assim, eu juro, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro. Alguma coisa que acontece no celular, ou é uma traição, ou é um Instagram, ou é alguma coisa. E as pessoas caem por causa do celular. É uma coisa assim que é surreal. Com certeza. E se infernizam, porque tem pessoas que esperam o companheiro ou a companheira dormir para poder observar, tentar descobrir senha, quer dizer, vira um inferno. E isso não vai resolver absolutamente nada, porque, no fundo, aquela informação que está sendo buscada... Você já sabe. Não é, exatamente. Não, você já sabe. Quando você busca, você já sabe também. Você tem alguma suspeita. E aquilo... as pessoas deveriam parar e refletir mais. Se você não está bem no relacionamento, é hora de sentar, conversar e reavaliar, ver se há possibilidade de melhor ou não. Porque aquela informação que você está buscando, ela, de fato, não vai fazer a diferença. Você já sabe, né? Porque quando você pergunta, você já sabe. Você já está bem. Exatamente. Então, a gente tem que começar a refletir a respeito disso. Realmente, essas redes sociais, internet, o celular em si, eu estou vendo hoje em dia com muito mais... trazendo problemas do que realmente trazendo soluções, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Agora, Ana, então, ali, hoje eu mais uma vez agradeço você vir aqui e me dar essa chance, porque eu sei que você não foi em programa nenhum, eu espero que eu esteja te tratando com imparcialidade, inclusive o seu ex-marido também, porque eu quero ser imparcial, que é um trabalho que eu faço. Agora, quando saiu o primeiro vídeo, a gente vê que ele te empurra, a gente está... um vídeo de agressão. O segundo, como é que as pessoas, quando isso veio à tona, como é que as pessoas te abordaram? Como é que você se sentiu? Você até falou que você se sentiu envergonhada e tal. Porque você é famosa, infelizmente, isso veio... Horrível, assim, é o julgamento, né? Mas, na verdade, as pessoas só me julgaram, não quiseram saber o que tinha por trás disso, o que tinha acontecido antes da minha atitude, como vinha o nosso relacionamento. Então, a primeiro momento, sempre julgaram. Mas depois, a partir depois do baque mesmo, elas já começaram a avaliar. Peraí, mas até psicólogos mesmo falaram, peraí, mas se a menina fez isso, alguma coisa como é que fala? Ela estava transtornada. Alguma coisa tinha por trás, alguma agressão tinha por trás, algumas coisas. Não era só o fato da traição, era o fato das agressões anteriores mesmo, de estar num limite de respeito de tudo. E não ter parado, ou não ter pedido ajuda, ou ele não... Eu tentei, mas não consegui fazê-lo mudar. Então, acho que a exposição, Lu, sempre é muito ruim, mas a verdade sempre é muito boa. Então, assim, eu preferi agora me expor mais, vindo aqui, abrindo minha verdade com provas, que a gente está tudo respaldado por provas, tudo que eu falei aqui hoje, mas, ao mesmo tempo, falando, sou eu, que vocês conhecem há tanto tempo, que vocês me veem e conhecem meu caráter. Sou eu errei. Eu fiz ato comigo, eu fiz para mim, eu estava transtornada comigo. A raiva me fez fazer isso. Eu errei. Eu não sou assim, eu não fui assim, eu não me culpo por ter feito. Eu errei. Claro que a gente tem sempre aquela... Não deveria ter chegado a esse ponto, mas... E muito bem, e muito mais de expor tudo isso. É casal, deveria ter resolvido, nem que seja dentro de terapia ou na delegacia, mas o casal. E não ter. Mas a exposição foi mesmo só medo de morrer. Você ficou com medo que as pessoas achassem que você tinha se automutilado para parecer pior para ele? Muitos, né, pensaram isso, para poder até abafar as agressões dele. Mas, assim, tudo vai provar a verdade, né? Então, claro, até porque o corpo delito, as provas que a gente tem, os vídeos das agressões anteriores. Então, assim, a minha preocupação é de mostrar a mim quem eu sou de verdade. E as pessoas que me conhecem de verdade estão todas do meu lado, sabem o que eu já... E mais as pessoas ainda de volta, que sabiam que eu ligava de madrugada chorando, do que eu vivia, e que oravam comigo. Então, sabem muito
muito bem do que eu estava passando há muito tempo. Foi um grito de socorro mesmo, da pior forma, né? Para mim mesma. Eu quero saber, eu vou Foi dar um um grito recadinho, de eu quero socorro. saber o que você espera, o que você quer. É uma coisa que eu vou deixar para você pensar, porque às vezes ninguém pergunta, né? O que você quer? Eu vou te perguntar isso, então já vai pensando aí na resposta. Então, antes de mais nada, estamos voltando e qualquer briga de casal, hoje em dia parece que as pessoas ficam tentando provar coisas, filmando, e o negócio vai aumentando. É uma coisa muito chata, eu já vi isso em outros casos também. A pessoa vai incitando o outro a brigar mais, não estou dizendo que esse foi o seu caso, mas eu já vi. Não aqui, em caso de amigos. Então o negócio vai piorando, e aí fica filmando um filme, outro filme, aí briga por causa do celular, os dois estão filmando. Quer dizer, menos é mais, gente. Começou a brigar, não precisa ficar querendo causar, criar prova, só sai de perto. Porque o negócio pode realmente chegar a um ponto sério, grave. Qualquer briga, a gente nunca sabe. Pode bater a cabeça, escorregar, quebrar uma coisa, machucar realmente o outro, uma coisa que não vale a pena. Eu te perguntei, antes da gente ir para os comerciais, o que você quer? Porque você ficou casado com esse homem, separou do homem. Quando você separou, você se divorciou? Eu me divorciei agora há pouco tempo. Tá, então naquele tempo você ficou casado há 8 anos, né? Aí separou um tempo, 5 anos, né? 5. E aí voltou. E você não estava divorciada ainda? Não, porque já tinha divorciado do juiz, mas não tinha feito a verbação. Tá. Aí voltou com ele. E agora divorciou. Em dezembro. Tá. O que você quer? O que você aspira? Lu, o que eu quero, que eu sempre quis, ser feliz, criar meu filho como venho criando. É um menino de ouro, ele gosta de estudar, ele é bom aluno, ele é um menino que todo mundo ama. E eu quero ser feliz, me reinventar como mulher, como mãe, me reestruturar de novo, estar firme, né, assim, ter minha cabeça inteira. E justiça. Nesse caso, né, doutor? A gente quer justiça, a gente quer a verdade, a gente quer o que as provas mostram. A gente quer justiça.